Pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é Augusto Rico. Você que está chegando agora talvez saiba, talvez não, que como psicólogo e instrutor de controle mental, eu tenho feito lives por todo onde eu passo, né? Por todos os lugares por onde eu passo. E estava me lembrando hoje de algumas lives que eu fiz no Reino Unido, em várias cidades, e depois de uma que logo que cheguei no Brasil. E por que eu estou me lembrando disso agora? Porque quando cheguei aqui, fizeram uma pergunta a respeito de alguma coisa que eu tinha falado lá, em consequência da cultura daquele povo, diferenciando da cultura do brasileiro. Então hoje eu tive a ideia de colocar no nosso projeto 827 a pergunta para reflexão. O coronavírus, ele está mudando os seus sentimentos? É responsável por isso? E como você pode solucionar os problemas ou reduzir o seu estresse, a sua ansiedade, a sua angústia ou a insatisfação de não poder fazer o que você quer fazer? Como você vai resolver esses sentimentos que estão brotando em função do isolamento social? Quais deles? Vamos de um lado, a ansiedade, o estresse, a angústia, a insatisfação de não poder fazer o que tem vontade, gerando aí uma força interna capaz de fazer com que contrarie algumas coisas. Por outro lado, pessoas, nós sabemos, que não têm capacidade para resolver estes e os outros problemas que, ao contrário, ao invés de impulsionar para fora, ela começa a introjetar, começa a se tornar impotente, pensa que é indecisa, que não tem capacidade e ninguém vai lhe ajudar a resolver estes problemas, porque se nem problemas de saúde assim temerária que a pessoa vai no hospital e é dispensada para vir embora para casa, como que ela vai suportar, então, como que ela vai ter um apoio para resolver esses tipos de problemas? Eu não sei se você sabe, mas eu já divulguei em algumas lives, inclusive na de ontem. Se você não assistiu a live de ontem, assista, porque tem orientações, soluções fenomenais, espetaculares para pequenos problemas. E orientações e dicas pequenas para solucionar problemas grandes. Então, por isso que você vai refletir. Terminando aqui, você vai assistir a live de ontem e vai ver que lá eu falei sobre o projeto 827, no qual eu estou abrindo a a quinta-feira, para atendimento através do Skype. Veja bem, vou repetir. Através do Skype, Augusto Rico, tudo em minúscula, Y e 2 Cs no Rico, você entra em contato comigo, marca o seu horário e eu vou fazer um atendimento personalizado. Vamos dar foco, como eu sempre trabalhei, com a terapia centrada no cliente. Então, nosso atendimento é centrado no cliente. Vocês que têm me acompanhado têm visto que eu te trouxe do conhecimento da minha vida, dos atendimentos em consultório, das orientações, das palestras para adolescentes, toda essa experiência colocando nas nossas lives gratuitamente. É por isso que cada live nós temos mais pessoas nos acompanhando. E sabe por que tem mais pessoas nos acompanhando? Porque na medida em que cresce esse sentimento
que nos leva até a depressão. E não pensem vocês, porque o médico é médico, ele não fica doente. O psicólogo é psicólogo, ele também não enfrenta essas. Eu enfrentei, desde o dia 3 de março, eu fiquei quase 2 meses em quarentena, né? Prefiro chamar quarentena ao invés de isolamento social, e já estava ficando com medo do coronavírus. E medo de sair na rua e de ver o meu semelhante como uma pessoa que vai me agredir, porque é ela que vai passar o coronavírus para mim. O coronavírus não vem voando e chega aqui. Então, na pergunta que eu fiz hoje para reflexão, eu me propus a atender gratuitamente na quinta-feira, não é? Enquanto houver a pandemia, eu vou estar lá. Você pode passar um WhatsApp pedindo o Skype, se não pegou aí, né? Se pegou, já entra lá, eu te atendo, marco com você um horário e nós teremos ali pelo menos uma meia hora para nós apoiarmos e para ajudarmos nesse particular. Então, nesta live de hoje, eu já vou dar algumas dicas, principalmente pedindo a você que vá no YouTube e encontre 2, 3 lives passadas, quando eu já dei um exercício de relaxamento para as pessoas que no século passado, até 2004, fizeram o curso de controle mental e aprenderam, através da auto-hipnose, a entrar numa profundidade maior e ficar ali desenvolvendo as suas imagens, desenvolvendo uma forma de combater a ansiedade, a angústia e a depressão. Eu estou falando isto porque hoje eu já coloquei no tema para você refletir sobre o sentimento que está gerando no seu coração, vamos dizer assim, a respeito do coronavírus. Mas aí eu adiciono aqui o poder da palavra. Poucas pessoas estão ligadas nisso. Quando nós ouvimos uma palavra, seja de que forma for, por um indivíduo, por uma notícia, seja o que for, o nosso pensamento cria uma imagem. E esta imagem vai direcionar e evocar da memória imagens semelhantes, de processos semelhantes, que foram registrados em função de tempo, que nós, na linha do tempo, no tempo passado, gravamos. Sempre nos recordamos nesse momento da catapora, do sarampo, enfim, das doenças infantis chamadas na época. Nós tivemos famílias que tratavam de uma maneira e tivemos famílias que tratavam de outras maneiras. Da mesma forma que cada mãe cuidava do filho de uma determinada forma. Hoje já terceirizaram a educação do filho, o cuidado que tem para o filho. Quando nós éramos bebês e começamos a engatinhar, os pais tomavam conta, com cuidado, porque sabiam que cair naquela idade, mesmo que estivesse na calçada da rua, porque o nosso quintal, na cidade pequena, era a calçada, onde o pessoal punha as cadeiras, ficavam conversando, e quando a criança ia em direção ao final da calçada, alguém ia lá e pegava, por quê? Porque se ela caísse na sarjeta, podia bater a cabeça e morrer. E isso não aconteceu, a pessoa não morreu, por quê? Por uma razão muito simples. Tinha quem cuidava. Aí vamos nos desenvolvendo, chega uma idade que nós achamos que somos os super-homens ou os super-heróis, não precisamos mais ouvir ninguém, e aí nós não temos ninguém para nos proteger. Mas nós temos
consciente ou inconscientemente, as nossas opções. Quando eu digo opções, alguém pode dizer, não, mas é sempre consciente. Você pode fazer uma opção agora, achando que está consciente de que aquela é a melhor solução. Mas o resultado vai lhe dizer se foi ou não. Então, as consequências são sempre imprevistas. Dentro desse tema e dessa orientação que vocês estão me seguindo, saibam que nestas escolhas, a responsabilidade que eram dos nossos pais que nos cuidavam, passaram a ser nossas. E aí, ao invés de alguém ir lá e fazer pela gente, apesar de que ainda tem muita gente aí usando isto para tirar vantagem, isto que eu estou me referindo o que é fazer pelo outro, falar, fica quieto aí, não faça mais nada, deixa que eu levo para você, eu faço. Então, este que leva, que faz, alugou a sua mente. Adquiriu a sua vida, porque ele vai decidir sobre o que você deve ou não fazer. E é isto que pode estar acontecendo em muitos lugares hoje. Com o isolamento social, algumas pessoas estão ouvindo algumas palavras cujos pensamentos estão evocando da memória passados temerosos, objetivos não conseguidos. Pessoas que falavam o tempo inteiro na cabeça que você não seria capaz de fazer aquilo. E estas evocações chegam hoje como normas rígidas de comprometimento. Quantas vezes você diz assim, não, mas fulano fez isso, eu sou obrigado a fazer isso. Fulano me deu aquilo, eu sou obrigado a fazer isso para ele. Tem muitas coisas que nós temos como exemplo simples. Uma pessoa vem e traz um negócio para você. Se é um amigo, você é muito bem, obrigado. Se é, por exemplo, um guardador de carro, se é uma pessoa que encontrou um objeto seu na rua e te traz, você hoje se sente na obrigação de dar um dinheiro para ele. Porque se você não der um dinheiro para ele, você está sendo uma pessoa que está se inibindo pela crítica de dizer, poxa, você precisa pagar o que ele fez. Porque nos últimos 30 anos, o que eu vi acontecer é isso. Preparar uma população, gerações, para ficarem paradas recebendo. Então, quem é a melhor pessoa? É aquela que diz o que não pode fazer ou aquela pessoa que diz assim, eu faço para você? Depende das situações e do vínculo de relacionamento entre as duas pessoas. Por isso que eu chamo a atenção de vocês agora, isto é, na verdade, eu peço que dirijam a atenção plena para o que eu vou falar. Porque quando, na nossa época, alguém dizia assim, vou chamar a atenção, ele estava punindo. Ele estava aplicando uma sanção num comportamento que alguém não deveria estar fazendo. Presta atenção numa coisa. Como é que soa para você quando alguém chega e diz assim, por que está fazendo isso? Isto me faz lembrar que a palavra em português, ela é agregada de emoção. No inglês, muda-se a posição do verbo auxiliar na frase e você tem uma pergunta. Em português, a afirmativa se torna uma pergunta. Você está fazendo isto? Ou, você está fazendo isso, cara? Acrescentei o cara aí para dar uma ênfase. Mas veja, você percebe que alguém tem a obrigação de informá-lo, mas nessa obrigação ele coloca palavras que ele quer
com o propósito de adicionar uma emoção que vai evocar na sua memória um sentimento de impotência, um sentimento de que o perigo é muito maior do que representa. Ou que não há perigo nenhum, que você não precisa, de forma alguma, se cuidar. Mas eu volto à educação antiga porque eu tenho que comparar aquelas coisas com a de hoje. Se eu tivesse apenas 20 anos, eu não teria como compará-las. Mas eu estou trazendo um conhecimento do século passado numa linguagem possível no século XXI, na medida da minha capacidade. Eu quero dizer com isso o quê? Que quando você falava assim, olha, pela lei da atração, a palavra evocou um pensamento, o pensamento encadeia, criou uma imagem, essa imagem associou com uma imagem que você tem registrada na memória. Então, neste processo, o cérebro vai receber o quê? Ele vai receber a ordem através da somatória dessas imagens e dos sentimentos que você está desenvolvendo agora. Este é um processo fácil de se explicar, mas difícil de se relacionar. Porque se assim não fosse, nós não tínhamos pessoas pagando médicos caríssimos e morrendo. Nós não teríamos pessoas pagando terapias milionárias e não resolvendo os seus problemas. E sabe por que isto? Porque pouco importa a capacidade que um profissional tenha. O que importa é que aquela pessoa receba a orientação e ponha a mão na massa e faça. Não adianta ela ir no médico, o médico não prescreve uma medicação e ela não toma. Resultado, não vai ser aquele esperado. O psicólogo faz a técnica, eu pus aí na live anterior um exercício para relaxamento cabeça aos pés, nesse processo de que você vai colocar no seu cérebro ordens para um relaxamento através de uma meditação dinâmica transpessoal objetiva e vai resolver isto em pouco tempo. Aí a pessoa diz assim, mas como isso é possível se eu pratico meditação há muitos anos e só depois de vários anos é que eu consegui resultados menores do que esse que o Rico está falando? Sabe por quê? Porque Tantra, a ciência eterna, deu origem à yoga, a todos os tipos, deu origem aos mantras, deu origem às meditações. Quando eu digo deu origem, não só criadas foram essas técnicas que hoje nós chamamos de ferramentas, mas também desenvolveram técnicas para a expertise em utilizá-las. Este processo, que ficou em segredo até 1904, durante todos os séculos passou pela Europa, chegou nos Estados Unidos e veio para o Brasil, mas em 1904, 3 grandes fortunas americanas, poderíamos dizer até filósofos, Dale Carnegie, o Napoleão Hill e o outro moço que de vez em quando eu coloco no meio deles, que escreveu o livro O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Então esses 3, com esse livro, mais o Como Influenciar Pessoas e Melhorar o Relacionamento,
tanto quanto a capacidade de desenvolver o poder mental e utilizá-lo, foram os primeiros a divulgar o segredo. Só que eles mantiveram e deixaram as pessoas praticando a meditação que todo mundo conhece. Todo mundo, quando eu digo o seguinte, a maioria pratica uma meditação contemplativa. Ela é excelente, deve ser praticada. Porém, leva um bom tempo para a pessoa sozinha ou mesmo orientada resolver os problemas dos devaneios. E esse problema foi razoavelmente resolvido transformando a meditação contemplativa numa meditação direcionada, numa direção orientada com objetivo e propósito definido. De forma que você pratica 1 hora, depois 50 minutos, depois 30 minutos, depois 10, depois 5. E obtém os mesmos resultados em 5 minutos que a grande maioria só consegue com 1 hora. E sabe por quê? Porque nós introduzimos o condicionamento operante e o condicionamento respondente. Na mesma época, Ivan Pavlov trabalhou com condicionamento respondente. E o Skinner, quando eu digo na mesma época, foi em 1904, na mesma época que Napoleão Hill começou a escrever a respeito do que hoje nós conhecemos do segredo, pela grande divulgação que fez a Rhonda Byrne, soltando com os mestres americanos para todo mundo. Qual é o segredo que esse povo guardou? É que ele meditava enquanto criava projetos para serem bons empreendedores. Hoje o pessoal está abrindo os olhos que toda e qualquer meditação é excelente para ele ganhar dinheiro, para ele usar esse dinheiro e para aprender a usá-lo em benefício próprio da própria família. Não mais só guardar um montoeiro de dinheiro no banco para dizer que a cada ano ele está aumentando milhões. Este é pobre. Ele tem vários dinheiro, mas rico não é quem tem dinheiro. Rico é quem usa bem o seu dinheiro. E usar bem o seu dinheiro é usá-lo para encontrar felicidade, para se relacionar bem com os amigos, para se relacionar bem com a família. E quando você pratica meditação dinâmica transpessoal orientada, ou melhor, com objetivo definido, você ganha tempo e inteligência emocional para poder usar isto com seus amigos. E como é que nós usaríamos isto agora que nós estamos em isolamento social? Primeiro, seguindo as nossas lives, você vai ter orientação específica como está tendo agora. Vai ter a compreensão de que deve estar rodeados de pessoas que falam coisas agradáveis. Rodeados de pessoas que têm boas energias. E se você quer pessoas de boas energias, se você quer ter amigos desta forma, seja o seu melhor amigo. Como é que você vai resolver a sua boa energia? Primeiro, usando palavras agradáveis. Veja o que apareceu de excelente com a programação neurolinguística. Uma palavra muda não só a busca na sua memória do que está programado lá, como também desenvolve uma ordem que o cérebro emite para todas as glândulas, para todos os órgãos, produzirem a quantidade necessária da química para harmonização física, emocional, psíquica e espiritual. O ser humano tem que trabalhar com a trilogia.
físico, mental, que está na moda, e espiritual. Como é que nós trabalhamos nesses 3 campos? Primeiro, é falando e ouvindo coisas boas. Tentando o máximo possível evitar o envenenamento mental. O que é que eu chamo de envenenamento mental? São as informações, são os palpiteiros de plantão que toda hora dizem que nós não estamos legais e tal. Outro dia eu assisti aí o Cortella falando algo semelhante, com um pouco mais de propriedade na área dele, sobre o pessimista e o otimista. Veja que para eu ser otimista e apoiar as pessoas, eu preciso de todo esse aparato que eu tenho aqui. Eu preciso do tempo para fazer isso. E preciso do dinheiro para manter isso. Mas eu faço com satisfação porque eu uso, aprendi e estou ensinando as pessoas a usarem. Não só a ganhar dinheiro, como a usarem naquilo que é benéfico para o outro. Pela lei da atração e pela lei da sincronicidade. Além da lei da sincronicidade, que muita gente tinha dificuldade de entender isso e falava que estavam sintonizadas, hoje, disse a vocês, eu estou trazendo do século passado para esse século. Ao invés de explicar tudo isso, eu dou uma fechada aqui e digo assim, mesma vibe. Pronto. Opa, entramos na mesma vibe. Legal. Se entramos na mesma vibe, nós vamos receber tudo que tem naquela vibe. Então, pela lei do efeito oposto, tudo que nós tememos, o cérebro aceita como mensagem verdadeira, cria a imagem daquele temor e vai buscar na memória o que nós temos registrado. Se nós tivermos registrado que esse desafio é muito grande, esse obstáculo é demais, e que nós não temos capacidade para resolvê-lo, aí, meu querido, já era. É por isso que você tem várias pessoas de mesma idade e cada uma vivendo uma vida diferente. Isso me fez lembrar que durante o meu tempo de professor de educação física e de atleta, né? Não agora porque está fechado o clube, não posso ir lá bater o meu tênisinho, que ensina as pessoas também é o seguinte, você aprende a pegar a raquete, né? Não basta só comprar a raquete, comprar o tênis, botar o uniforme, ler todos os livros, ver os meus tapes batendo nas bolinhas com a mão e dentro de casa, fazendo os educativos, e falar, pô, já sei tudo. Você sabe que tem muita gente que nesta área que nós estamos conversando, querem só saber como é que funciona, mas na hora de fazer não quer fazer. Então ele não vai aprender a jogar tênis nunca. Ele diz, não, mas eu sei como faz. Eu tenho uma biblioteca aqui, pode pedir o que você quiser, tira o livro, está aqui, tá. Tenho cassete, né, desde a época do videocassete, tenho aqui os DVDs, tenho aqui registrado, agora baixo, tenho Netflix, vou lá, tá, tenho aqui a assinatura, vou lá, baixo, tá tudo aqui para você. E aí você fala, entra na quadra, vamos ver. É igual o cara que tem tudo isso a respeito da natação, pula na água, o outro tem que saltar lá para socorrê-lo, para salvá-lo. Então, sabendo de tudo isso, eu sei que muitas pessoas estão me seguindo. E tem algumas que não se interessam por isso. Ótimo, não se interessa, vai cuidar de pegar as figurinhas aí, passar lá, like aqui e tal. Nada contra essas pessoas. É que ela achou o caminho dele naquela. Vocês que estão gostando, estão me seguindo, eu estou vendo aqui, um entra e diz, olha, estou seguindo, está subindo ali, eu vejo a pessoa, né, curtindo, o azulzinho sobe, reagindo, o vermelhinho sobe. E aí eu peço, lembrando agora, para que você me ajude a chegar em mais pessoas que necessitam de apoio e podem contribuir conosco com as suas boas energias,
Como o coach faz, ó, vamos lá dar um flow. Na medida que você faz isso e olha para mim, faça isso agora. Você está mandando energia, eu estou sentindo aqui aquele amor, aquele carinho com que eu posso compartilhar com vocês. E aí nos 3 Cs, quais são os 3 Cs? Encarecidamente as pessoas vão te agradecer. Primeiro, porque vocês compartilharam com elas aquilo que elas precisavam ver. Segundo, você comentou. Deixe um comentário aí. Eu espero que ele seja agradável, mas manda bala. Taca o pau, porque aí eu vou aprender. E você pode dizer também, olha, eu gostaria que falasse um pouco mais nesse sentido. E aí eu vou direcionar para esse sentido. Como alguém já falou isso antes, eu tive a liberdade de tirar a quinta-feira de tudo que eu faço e disponibilizar os horários, agendar os horários para atender gratuitamente durante a pandemia aquelas pessoas que realmente não gostam de ficar ouvindo e estar no curso. Elas querem aprender, elas querem resolver as suas dores. Então, aquela dor específica, aquele temor que a pessoa tem, por exemplo, de dirigir um carro, aquele temor que a pessoa tem de ficar na beira da estrada, porque na memória dele já tem registro de muitos acidentes e acidentes graves. Então, por que nós vamos botar essa pessoa a sequer imaginar na beira da estrada? Aqui já vai uma orientação para você. Quando estiver conversando com os filhos e tudo mais, fale dos cuidados, mas apresente os resultados espetaculares, fantásticos que as pessoas conseguiram depois que aprenderam a se levantar de uma queda. Eu estava escrevendo agora há pouco um artigo a respeito disso e dizendo que no meu caminho eu encontrei muitas pedras. Caí em buracos, derrapei na estrada e fui para a ribanceira. Não só metaforicamente, mas aconteceu isso. E o que é que eu fiz? Usei as pedras do caminho para construir uma ponte para eu chegar do outro lado do Ribeirão. Do outro lado de uma valeta. Aprendi a colocar as pedras de forma que eu pudesse passar. Usei pedras para tapar os buracos, para asfaltar as estradas, e aí o meu caminho ficou mais largo. É evidente que tudo não foi assim tão bacana como eu estou te falando, e eu amenizo um pouco, sabe por quê? Porque eu detesto pessoas. Detesto mesmo essa palavra, se é que alguém pode detestar alguém, que praticam o mantra da lamentação. Sabe aquelas pessoas que a vida inteira tem que dizer que tudo está ruim? No esporte eu via isso. Quando jogava futebol de salão, levava uma pancada no joelho, ficava ali uns 2, 3 dias engessado ou resolvendo algumas coisas, né? Punha ali uma faixa, uma fita. E aí, quando ia conversar, eu dizia, não, você está chorando de barriga cheia, você precisa ver o meu joelho, cara. Aí o outro fala, eu tenho uma dor aqui assim. Que é isso, cara? Você precisa ver a dor que eu tenho. Quer dizer, o cara tem que ser pior do que todo mundo para ser melhor. E aí eu volto no que o Cortella estava falando. Para ser otimista, você tem que trabalhar, tem que dar duro. Pessimista é muito fácil. Pessimista fica só sentadinho aqui olhando, e aí o que ele diria? Rico, tudo isso que você está falando, tudo é muito ruim mesmo. Você vê como é que está esse país, como é que estão as coisas. Eu digo, pera, mas vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Pode esperar. Aí o pessimista diz, pode esperar.
Você está falando que não está tão ruim como estou falando, mas pode esperar que vai piorar. Que vai piorar, vai. Então, esse tipo de pessoa é que eu detesto. E porque eu detesto, eu tiro eles da minha volta. Então, se você tiver pessoas como essa, por favor, não compartilhe o vídeo com elas. Alguém pode pensar, não, mas a gente precisa ajudar. Então, se você precisa ajudar, faz o seguinte, vê aquilo que eu estou falando e que pode ajudar, melhora um pouco do seu jeitinho, porque você conhece a pessoa, e coloca para ela. Quando ela for melhorando um pouquinho, aí sim, aí você compartilha os vídeos, fala de todo o trabalho que nós fazemos, e aí beleza, chega lá. Mas a primeira coisa que você pode falar para ela é o nosso mantra. Esse você pode indicar para todo mundo. De hora em hora, Deus melhora. De dia em dia, Deus me guia. Tá? Então, selecione dos seus amigos. Se você não quiser selecionar, manda para todo mundo. Põe lá, compartilha. Compartilhar, pá! Né? Comenta. É legal, você sabe que o meu ego também gosta quando a pessoa compartilha, como alguns de vocês estão fazendo, e diz assim, compartilhei. Ontem eu passei uma mensagem para uma amiga minha pelo WhatsApp, que está no grupo, que ela até não estava querendo fazer parte do grupo. Quando ela viu a mensagem, ela escreveu, vou divulgar. Pronto, eu já fiquei feliz. Tudo o resto que ela vai fazer é a escolha dela. Participar ou não participar do grupo é ela que vai ter que escolher. Mas eu tenho certeza que não vai demorar nada, ela vai estar no grupo com participação efetiva, porque eu conheço, eu sei, ela vai postar lá aquelas máximas que a gente coloca. E me perdoe agora, eu vou fazer um conchete aqui, porque no século passado, e você sabe que eu estou trazendo no século passado para esse século, havia um adágio assim, na terra de cegos, quem tem um olho é rei. Você pensou nisso? Então, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Hoje, como é que isso foi transformado depois de 30 anos? Na terra de cegos, quem tem um olho é o esperto que logra todos os 88% da população de qualquer país. Porque vocês sabem que eu estimei a divisão em 88% da grande manada das pessoas que têm na memória os condicionamentos com facilidade de serem conduzidas. E 12% são aquelas que se desenvolvem, que crescem, que são otimistas, que trabalham e que vão para frente. Então, nesta particularidade, eu quero que você esteja comigo simplesmente como condutor da manada. Tudo isto que eu falei, em outras palavras, o que é rapidinho aqui no século de hoje? 2020. Condicionamentos, estímulos que iniciam determinados comportamentos, o cidadão simplesmente fala assim, gatilho mental. Acabou. Sabe por que ele fala isso? Porque as pessoas não têm tempo, ou não querem ter tempo, para escutar as coisas. Quantas pessoas que dizem assim, olha, pô, você não pode falar mais que 3 minutos na internet, porque ninguém escuta. E aí eu digo para a pessoa, se eu falar e a pessoa não me ouvir, é porque ela não está pronta para ouvir, ou não tem essas dores, não tem esses problemas e não precisa resolvê-los. Mas eu estou falando para aquelas pessoas que querem se desenvolver. Quantos cursos caríssimos tem aí de desenvolvimento pessoal? Você está tendo um desenvolvimento pessoal que pode conduzir à associação de registros na memória de empreendedores famosíssimos. Mas você não sabe disso, então pratica
a meditação dinâmica objetiva transpessoal. Vai aprender a entrar na mesma vibe onde o universo vai nos juntar. Na verdade, é como se fosse um imã. Pela lei da atração, nós vamos atrair tudo que está dentro daquela vibe. E nós vamos ser atraídos por tudo aquilo que está naquela vibe. Então esta é a nova temática que pouca gente teve isto como insight, a grande sacada. Qual foi a grande sacada do Igor? Foi perceber que não é só pensamento e palavra. É pensamento que gera a palavra, que vai evocar no outro uma emoção através do que já foi condicionado anteriormente na sua memória. E aí, se o cidadão faz o gatilho mental, ele vende. Vende o quê? O exemplo está na minha cabeça. Quantas mulheres entram para comprar um par de sapato, para comprar bijuteria, e pela eloquência, pela paciência, pelas características do vendedor, a pessoa se sente energeticamente atraída por um bom relacionamento. E sai da loja com 2, 3 pares de sapatos, 5, 6 bijuterias. E aí o marido não entende, o amigo, seja lá quem for, não entende como é que ela saiu só com um determinado recurso disponível para isso, e aí trouxe muita coisa. E ela diz, passei o cartão. Por que passou o cartão? Porque ela sentiu isto como satisfação. Está usando o dinheiro dela, como eu disse no início, para as coisas que vão trazer felicidade. Ela teve um momento feliz. Então, se você quer ter momento feliz, se você quer aproveitar a oportunidade, transformando... O que foi que ela fez? Ela transformou aquela compra que seria, vamos dizer assim, um desafio, um obstáculo, porque ela talvez não tivesse o dinheiro suficiente para comprar tudo aquilo, mas ela transformou numa oportunidade de receber uma gratificação, que é o prazer de ter aquilo que ela comprou. Os espertos usam isso para o capitalismo selvagem. Por isso é que ontem e outros dias, você vai me ver sempre eu pedindo para você botar a mão no lado esquerdo, em cima do coração, e a mão esquerda na sua testa, representando a mão em cima do cérebro, e transmitindo e fazendo uma ligação espetacular, como se fosse um viaduto entre o coração e o cérebro. A parte emocional ligada no racional. A parte afetiva mostrando que você é capaz de receber uma imagem no cérebro racional para fazer alguma coisa, para ganhar, vamos dizer, muito dinheiro. Mas o coração diz, use isso para você, use isso para a sua família, use isso para você ter alegria, paz e tranquilidade. Com isso você vai viver, talvez mais, não tenho certeza, mas tenho certeza que será com uma boa qualidade de vida. Então, se nós quisermos ter boa qualidade de vida, temos que escolher ou o pessimista que fica sentadinho assim, eita, vira um palpiteiro de plantão e o tempo inteiro dizendo, mas isso aí tá uma porcaria, né? Eu ainda não aprendi, mas estou começando a falar já alguns palavrões como as pessoas falam hoje nas apresentações. E aí você fica pensando, bom, isso tá uma porcaria, o que eu vou fazer? Lembrei-me agora e vou dar a você um outro adágio para reflexão. Tinha um incêndio na floresta. E aí estava um passarinho, um elefante perto de um riacho.
E o passarinho ia lá, pegava uma gotinha de água no bico, molhava as penas e ia em cima do incêndio e sacolhava assim, deixava a gotinha e vinha beber água. Aí o elefante, grandão, sentadão lá, vira e disse, escuta, ô passarinho, deixa de ser cabeça, cara. Você acha que com uma gotinha dessa e um pouquinho de água que você leva nas asas vai apagar esse incêndio? Ele simplesmente para e vira para o elefante e diz, olha, se vai apagar eu não sei, mas a minha parte eu estou fazendo. Se nós vamos resolver o problema do coronavírus, se nós vamos apoiar e resolver os problemas das pessoas, mesmo eu atendendo nas quintas-feiras através do Skype, eu não sei, mas só sei que a minha parte objetiva, positiva e otimisticamente, se posso falar assim, eu estou fazendo. Então, a minha parte eu estou fazendo. E peço a você que faça a sua parte. E uma das partes que eu peço a você está contido nos 3 Cs. Compartilhe, comente e curtam. Fiquem com Deus, porque de hora em hora Ele melhora. De dia em dia Ele me guia. Grande abraço. Até a quinta-feira. Se você conhece algum graduado de controle mental, peça para que ele entre no nosso Skype, que eu amanhã vou fazer um exercício de repetição daquilo que ele já fez. Um grande abraço a todos vocês, que Deus os acompanhe e até o próximo vídeo.